Olá pessoal, está começando mais um Papo Suprem, sempre um papo elevado pelo canal 2 da NET TV e afiliadas para você de casa em todo o Brasil. E hoje a nossa convidada é a doutora Nayara Mendes, que veio falar sobre ortodontia, não é isso, doutora Nayara? Uma grande satisfação recebê-la. Prazer é todo meu. Já começando, fale um pouco do seu histórico para a gente, por que ortodontia? Bom, eu sou do interior de São Paulo, fiz faculdade em Marília e depois eu fui fazer especialização, me apaixonei pela ortodontia já na faculdade e foi assim, onde me encontrei mais. E depois eu fui fazer especialização em Araraquara. Em ortopedia facial. Em ortodontia e ortopedia facial. Lá em Araraquara eu fiquei mais ou menos uns 6 anos, entre cursos e especialização, e me formei em ortodontia e ortopedia facial em 2003, pela Unesp de Araraquara. E veio para Brasília? Eu já estava morando em Brasília, eu moro em Brasília desde 96. Doutora Nayara, quais são as pessoas que te procuram no dia a dia por encaminhamento ou por não gostar do sorriso, isso e aquilo? Qual é o perfil dos seus pacientes? Bom, os pacientes geralmente procuram por conta de pela estética. Geralmente paciente mesmo procura por estética, que não está gostando de alguma coisa nos dentes, está vendo o dente torto, ou a autoestima está meio baixa por conta do sorriso, que não está gostando do sorriso. O paciente procura mais por conta disso, porque está vendo que tem alguma coisa errada nos dentes, não está gostando da estética. Geralmente é isso. Mas eu tenho muita indicação de colegas também. Às vezes tem pacientes adultos que perderam dentes quando novos, quanto mais jovens, e os dentes acabaram entortando, perde espaço do dente, e os dentistas acabam me enviando os pacientes para abrir espaço, para poder colocar um implante, para poder recuperar espaço, essas coisas para esse tipo de tratamento. E às vezes o próprio dentista tem um pouquinho mais de conhecimento de ortodontia e vê que tem alguma anomalia, alguma deformidade, né, óssea, alguma coisa que precisa da correção ortodôntica também. Criança, adulto, adolescente, qual a melhor faixa etária, a ideal para se colocar, no caso, o aparelho ortodôntico? Não existe limite para colocação de aparelho. A gente pede que os pais levem as crianças para uma consulta com o ortodontista quando começam a troca dos primeiros dentes da frente. Quando começa a trocar os primeiros dentes, é a hora de levar para uma avaliação com o ortodontista. A criança bem pequena. Sim. Que às vezes pode ser que não tenha necessidade de nenhum procedimento, pode ser que não tenha necessidade de fazer nada naquela época, de começar nenhum tratamento. Mas aí o ortodontista vai acompanhando a formação dos dentes, a troca dos dentes, o desenvolvimento das arcadas, e pode ser que tenha necessidade de intervir, se ele tiver que intervir, ele vai intervir numa época que seja mais favorável, né? Então a gente tem que intervir quanto mais cedo melhor, porque a gente usa o crescimento do paciente, o desenvolvimento das arcadas, a gente estimula o crescimento para poder fazer o tratamento mais eficiente, mais rápido e não ter um problema mais sério, que às vezes o paciente tem que fazer uma extração ou ir até para uma cirurgia mais séria, quando adulto. Então, quanto antes a gente intervir, melhor, porque você tem uma resposta melhor, né? Agora, quanto à idade limite de adulto, não existe isso. A gente pode pôr aparelho em qualquer pessoa, desde que seja saudável, os dentes estejam saudáveis. Se tiver tudo saudável, não tiver nenhum problema ativo, assim, de uma infecção, alguma coisa assim na parte óssea, na parte gengival, a gente pode pôr aparelho sem nenhum tipo de problema. Mesmo adulto, terceira idade, eu tenho muito paciente, e não tem nenhum problema, não tem nenhuma contraindicação se os dentes estiverem saudáveis. Dentes saudáveis e às vezes dentes não saudáveis podem gerar, então essa saúde bucal é importante para todo o organismo, na verdade, Sim. né?
Então, se você não está saudável, não está bem com a sua saúde bucal, pode dar, por exemplo, ter problema de dor de cabeça. A dor de cabeça é relacionada mais com a articulação que a gente tem da mandíbula com a base do crânio. Então, essa articulação que é perto da orelha, muitas pessoas têm algum tipo de problema nessa articulação. Essa articulação chama articulação temporomandibular. Então, essas disfunções, que a gente chama de DTM, disfunções temporomandibulares, elas podem ocorrer, às vezes o paciente tem uma má oclusão muito ruim, uma oclusão ruim, e acaba sobrecarregando essa articulação. Ele está mordendo errado, então a gente mastiga o dia inteiro, todos os dias, todos os dias da semana, todo o tempo todo. Então, aquilo vai sobrecarregar essa articulação. E ele pode, ao longo do tempo, ele pode começar a ter algum tipo de problema. Até degenerações na articulação, né? E precisa consultar um ortodontista também. Quem tem dores na articulação ou zumbido no ouvido, que não é nada da parte do otorrino. Muitos otorrinos encaminham também, porque já sabem que existe esse tipo de problema. Às vezes a pessoa sente dor, às vezes trava para abrir a mordida, abrir a boca, ele trava, não abre direito. Então, existem alguns problemas também relacionados com essa articulação que podem estar ligados com a parte dentária. Também é um indicativo. Medo de dentista, porque ainda existe o chamado, eu vou no dentista e tá, não queria ir, vai comigo. Por que você acha que ainda existe isso? Porque antigamente muita gente já ia para o dentista com uma cárie, alguma coisa, e o dentista já extraía dente, perdia dente muito precoce e tudo. Era muito comum. Era muito comum. Então, às vezes a pessoa sentia dor para extrair, a anestesia não pegava direito, pode ser assim. E acaba que os pais acabam passando esse medo para os filhos inconscientemente. Então, esse medo é um medo aprendido, né? Na ortodontia eu não tenho muito problema, porque o paciente não sente dor no consultório, assim. As dores que às vezes o paciente vai sentir é em casa, depois que fez a manutenção, dá aquela dorzinha para mastigar e tudo. Mas não é um problema, não tem muito problema de paciente com medo, não. Na área de ortodontia é mais tranquilo. Sorriso. Tem como melhorar nesses tratamentos? Então, ter um sorriso perfeito. Eu quero ter um sorriso perfeito. Meu sorriso é torto, minha boca é torta, eu acho que meu queixo fica grande por causa... Então, o aparelho também serve nesses casos? Sim. Principalmente, né, porque se tem alguma coisa errada com os dentes, influencia diretamente no sorriso, na autoestima da pessoa. Então, a gente consertando os dentes, fazendo ficar mais harmônico para o rosto, ficar mais bonito o sorriso, é o principal, assim, não é o principal porque a gente tem a função dos dentes, a gente tem que restabelecer a função dos dentes para ele mastigar bem, mastigar direitinho os alimentos, né? Porque tem gente que nem mastiga direito, os dentes não encaixam direitinho e a pessoa não consegue nem mastigar os alimentos direito, às vezes engole tudo inteiro porque não tem uma mastigação eficiente. Então, a estética é muito importante e a ortodontia tem casos assim extremos que precisa às vezes de uma cirurgia ortognática que é feita no hospital, que vai reposicionar os ossos. A gente, né, tem um reposicionamento dos ossos mesmo da face, então às vezes a pessoa tem alguma síndrome, algum problema muito mais sério, alguma formação óssea que o osso cresceu desordenadamente, ou é genético, então a gente pode já encaminhar para um tratamento cirúrgico. Isso também vai ser, esteticamente, vai ficar muito melhor, né? Às vezes a pessoa já não se aceita por conta disso, né? Qual é o perfil desses pacientes hoje em consultório que você vê? Quem mais procura a ortodontia? Hoje em dia, assim, todo mundo tem acesso à ortodontia e todo mundo tem informação sobre ortodontia, né? Não tem mais o que antigamente se falava, em criança não pode pôr, tem que ser adulto para pôr aparelho, não. Hoje em dia as pessoas estão procurando mais precocemente, sim, e quem não usou aparelho, quem não teve oportunidade, porque não podia na época, ou não tinha dinheiro para pagar, ou o que seja,
não sabia, não conhecia, quem não teve oportunidade, enquanto era mais novo, ainda dá tempo, ainda a pessoa vai lá e ainda consegue colocar e ficar feliz com o sorriso. Ainda consegue... Então, você falou sobre autoestima, né? Um sorriso bonito devolve a autoestima para a pessoa. E nesse tratamento dessa autoestima, então, por exemplo, tá usando aparelho, depois tirou, né? Aí vai ficar com aquele dente, como é que eu posso dizer, os breques, né? Vai ficar marcado, tem um tratamento posterior depois também? Não, no dia que a gente tira o aparelho, existe uma limpeza que a gente faz para remover todas as resinas que ficam presas aos dentes, faz um polimento, faz todo um tratamento para o dente voltar ao normal. Ele, lógico que fica uma colinha quando a gente tira, mas a gente arruma e faz a limpeza para poder tirar essa cola, não ficar nenhum resto de cola, para ficar bonito. O que tem que usar depois da finalização do tratamento são as contenções. São uns aparelhos que você usa, depois que você tira o aparelho, o paciente vai usar um aparelho móvel na parte superior e embaixo é um aparelho fixo por trás dos dentes, que é o aparelho de contenção, que serve para estabilizar o tratamento, que o paciente acabou de tirar o aparelho fixo, então ele tem que acabar de fazer os dentes têm que estabilizar, tem que se encaixar melhor, mas o aparelho de contenção não vai deixar o dente entortar, né? Tem que usar esse aparelho de contenção por um tempo ainda. Hoje no Papo Suprem nós estamos recebendo Nayara Mendes, ela que é ortodontista, não é isso? E veio falar sobre aparelho ortodôntico, problemas, síndromes e tudo mais, saúde bucal. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Não mude de canal, nem desligue também não. Daqui a pouco a gente volta. Voltando, Papo Suprem, hoje com a doutora Nayara Mendes, que é ortodontista, que veio falar para a gente sobre a saúde bucal. Os novos aparelhos, existem aparelhos para melhorar, né, essa estética bucal e para reposicionar toda essa região. Tem algum aparelho mais moderno ou sempre existe uma nova tendência? Como é que é? Sempre tem inovações, né, na área de ortodontia, sempre tem inovações. Hoje em dia, ainda existem pacientes que colocam um aparelho convencional, de metal, tradicional, que pode trocar borrachinha, cada dia põe uma borrachinha diferente, cada vez coloca, né, que vai ao consultório, troca a borrachinha, coloca uma borrachinha. Os adolescentes adoram, porque pode fazer essa troca de borrachinha e tudo mais. Mas adulto geralmente prefere na parte de aparelhos invisíveis ou transparentes, que existem dois tipos de aparelhos, existem os aparelhos invisíveis e os aparelhos transparentes, estéticos. Qual a diferenciação? O aparelho estético, ele é o mesmo aparelho fixo, igual ao aparelho de metal, que ele é colocado na parte da frente dos dentes. Porém, a cor dele, a coloração dele é semelhante à cor do dente. O que eu utilizo lá no meu consultório é o de safira, né? Que ele é um pouco mais translúcido, ele fica bem discreto, ele fica bem bonito nos dentes, quase não dá para perceber. Praticamente que tá de aparelho, invisível. Na parte de aparelhos invisíveis, existem os que estão mais em alta hoje em dia, que o pessoal já está tendo mais conhecimento, é o Invisalign. O Invisalign são plaquinhas transparentes que são colocadas no dente, elas são trocadas a cada 15 dias, é uma tecnologia mais avançada, que é feita tudo por computador, ela é feita nos Estados Unidos, é fabricada por robôs, é tudo robotizado lá, a fábrica. Então a gente manda a moldagem para os Estados Unidos e lá eu faço um planejamento do que eu quero que seja feito nos dentes desse paciente. E eles me mandam, depois de um tempo, depois da confecção, eles me mandam o tratamento. Então, essas plaquinhas, ela parece um pouquinho com a plaquinha do clareamento. Quando a gente faz clareamento, ela é transparente daquele jeito, ela é um pouco mais estética. O paciente, não dá para perceber que o paciente está usando esse aparelho. Então, a grande vantagem desse aparelho é que a pessoa pode tirar para comer,
Então, não tem perigo de estar jantando com alguém, almoçando com os amigos e ter que ficar tapando a boca, porque depois do almoço ficou algum alimento preso, né, no aparelho, sempre fica. Então, o paciente que usa o Invisalign, ele pode tirar o aparelho para comer, para fazer higienização e tudo mais. E quem utiliza mais é figuras públicas, que não podem aparecer com aparelho nos dentes, ou que não gostam, realmente não querem usar aparelho de jeito nenhum, não quero ficar de bracket de jeito nenhum. Dentre esses da área dos invisíveis também, existe o aparelho lingual, que ele é de bracket também, são os quadradinhos colados também nos dentes, só que eles são colados na parte de trás do dente. Então, o próprio dente esconde o aparelho. Então, a pessoa não vai notar, porque na parte da frente do dente, ele fica o dente normal, sem nada, e o aparelho fica por trás. Então, as manutenções são do mesmo jeito que o aparelho, como se fosse o aparelho na frente, né? O tratamento é o mesmo, exatamente o mesmo. Todos os aparelhos ortodônticos, o Invisalign, o estético, o convencional, ou o lingual, todos eles têm o mesmo tipo de tratamento. Eles têm a mesma força aplicada, vai acontecer a mesma coisa, vão chegar no mesmo objetivo, que é alinhar os dentes. Só que cada um vai ser um pouquinho diferente, né? O tipo de aparelho somente. Depois desse tratamento, fica manchado? E se ficar manchado, tem como tratar? Não, o aparelho não causa mancha nos dentes. O que pode acontecer, e o que eu oriento muito meus pacientes, é assim, a higienização do aparelho deve ser feita rigorosamente, deve ser feita uma higienização minuciosa no aparelho, porque quando a pessoa não higieniza direito os dentes, é que pode causar as manchas. O próprio aparelho, não. Então, quando a pessoa não escova os dentes, quando não tem uma escovação e higienização adequada, é isso que causa as manchas, e não o aparelho em si. Porque se tiver uma higienização perfeita, eficiente, não tem nenhum tipo de problema, não vai ter nenhuma mancha. Vai tirar o dente, vai tirar o aparelho, vai estar tudo ok. Em relação a futuro, o que você pode nos dizer? O que estão sendo lançados nesses congressos aí que você sempre está participando, novos produtos, justamente para melhor servir, né, a esse público? O que está se falando bastante é do Invisalign, mas do aparelho lingual, que o pessoal, né, que os ortodontistas estão usando mais. As tecnologias que tem é mais técnico, né, os fios que a gente usa, que vai mudando, vai ficando mais eficiente. Existe também o aparelho autoligável, que no aparelho autoligável ele não tem, ele é o mesmo que o aparelho tradicional vestibular pela frente, né, só que ele não tem as borrachinhas. Isso diminui um pouco o atrito, e também não desativa o aparelho, né? A borrachinha não fica fraca nem nada, então o aparelho ele tem um clipezinho que ele fecha e segura o fio no dente, segura o fio no aparelho. Então isso propicia, assim, às vezes quem mora longe, eu tenho paciente de outra cidade, então a gente pode fazer as manutenções mais espaçadas, pode ficar até 2 meses, 3 meses sem vir ao consultório, porque o aparelho não vai desativar, não vai perder a ativação do aparelho nunca. Então, isso é uma evolução também, né? Para pacientes que moram fora, para diminuir o atrito, e até o alinhamento inicial é um pouco mais otimizado, ele acaba alinhando um pouco mais rápido por conta do menor atrito. O tratamento em si não diminui o tempo de tratamento, mas você pode espaçar mais as consultas, que é uma vantagem para alguns pacientes. Doutora Nayara, existe tempo mínimo, tempo máximo, uma média de tempo de tratamento? Ou para cada, como a senhora disse, para cada paciente existe um tratamento? Para cada caso é um caso, né? Porque existem casos que são mais graves e casos que são mais fáceis de tratar e tudo. Mas, em média, a gente pode dizer assim, 2 anos de tratamento, 2 anos, no máximo 3 anos. Não passa muito disso, não. É muito raro passar de 3 anos no tratamento, hoje em dia. E lógico que existem tratamentos que duram 8 meses, às vezes eu tenho paciente que o tratamento durou bem menos que isso, mas assim, são casos mais fáceis, né?
Então, uma média de um tratamento total, né, do início ao final, uns 2 anos, em média. Saúde bucal. O que a senhora pode deixar de mensagem em relação a isso, a cuidados com toda essa região? Eu acho que, assim, o que eu sempre oriento é que nunca é tarde para cuidar dos dentes. Então, se alguém não está feliz com os dentes, com o sorriso, eu acho que tem mais é que procurar mesmo. Sempre tem tempo, sempre vai haver tempo para poder melhorar cada vez mais. Então, assim, se a pessoa não está feliz, eu acho que tem mais é que procurar, porque para se sentir bem, que a gente tem que se sentir bem consigo mesmo. Lá no consultório, a senhora atende a partir de crianças, né? Da criança bem pequena. Sim. Eu atendo ortodontia, né? Eu tenho pacientes de 6 anos até. Então, geralmente eu começo com 6 anos, assim, quando é necessário intervir, com 6 anos mais ou menos. Mas não tem limite de idade posterior. Pode deixar para a gente, para quem está em casa nos acompanhando, o contato, a página do Norto, Instituto Norto, não é isso? Isso. O site é www.norto.com.br e lá tem todas as informações, telefones, tudo, tá tudo lá. E tem o Facebook também, só procurar Instituto Norto no Facebook, também tem. E quem quiser saber, por exemplo, se eu vou no dentista, né? Eu vou no orto. Então, ele tem especialização nessa área. Como é que a pessoa fica sabendo realmente se ele é especialista naquilo, né? Porque às vezes você vai, mas tem uma diferenciação que é muito importante estar falando sobre isso. Sim, o especialista, ele estudou mais, além da faculdade, ele estudou mais alguns anos para se tornar um especialista naquela área. Então, ele fez um curso específico de especialização somente nessa área. Então, é lógico que um especialista vai ter uma bagagem muito maior de conhecimento da área que ele trabalha, né? Até o que eu acho legal as pessoas saberem é que no RO, ou no CFO, que é o Conselho Federal de Odontologia, a gente consegue acessar, se o dentista que eu estou indo, por exemplo, ele é um especialista, ou se ele é formado em odontologia, porque às vezes pode ser que a pessoa está atuando e não é nem formada, né? Hoje em dia a gente vê tanta coisa. Mas assim, a gente, se o paciente estiver em dúvida, pode acessar o site, então lá vai ter todas as informações. E nessa área já vai só digitar o nome do dentista e vai aparecer já as informações dele. Grande satisfação falar com a doutora Nayara Mendes. Seja sempre bem-vinda a essa casa, tá bom? Obrigada. Então, pessoal, este foi mais um Papo Suprem, sempre um papo elevado, trazendo pessoas que vão somar na nossa qualidade de vida. Fiquem sempre conosco, meu abraço a vocês, tchau!